Segundo Samael Aun Weor, existem lugares na Terra que não são para os curiosos, nem para os ambiciosos. São áreas zelosamente protegidas por guardiões invisíveis, gênios elementais de poder incalculável: Antártida, deserto de Gobi, Monte Shasta, as selvas densas do interior do Brasil, territórios onde o real e o irreal se misturam. Você já ouviu falar do Yeti? Do Bigfoot? Do temido chupacabras? Pois saiba, não são mitos, são manifestações de seres elementais. Guardas de um reino que a maioria de nós jamais verá. A quarta dimensão. Nessa região etérica, nessa quarta dimensão, vivem as criaturas elementais da natureza, e isso é algo que devemos compreender profundamente. A tais criaturas se lhes dará o nome de elementais, precisamente porque vivem nos elementos. Saiba você, meu querido amigo, que o fogo está povoado de criaturas elementais. Entenda que o ar está também densamente povoado por essa classe de criaturas, e que a água e a terra estão povoadas por esses mesmos elementais. As criaturas do fogo, desde os tempos mais antigos, se lhes conheciam com o nome de salamandras. Aos elementais do ar se lhes designam com o nome de silfos. Aos seres da água se lhes chamam ondinas, nereidas, sereias, etc. As criaturas que vivem entre as rochas da terra se lhes batizaram com o nome de pigmeus, gnomos, etc. E é ostensível que a forma dessas criaturas varia muitíssimo. As criaturas do fogo são delgadas e secas, muito semelhantes ao gafanhoto ou grilo, ainda que de tamanho muito maior. As criaturas do ar parecem crianças pequenas muito formosas, com rostos rosados como a aurora. Os elementais da água têm diversas formas. Algumas se parecem com damas inefáveis, felizes nas ondas do imenso mar. Outras têm formas de sereias-peixes, com cabeça de mulher. E por último, há ondinas que brincam com as nuvens ou moram nos lagos e rios que se precipitam nos leitos de rochas. Os gnomos da terra, os pigmeus, se parecem com anciães com sua longa barba branca e continente cerimonioso. Eles vivem normalmente nas minas da terra ou cuidam dos tesouros que por aí subjazem escondidos. Todos esses elementais da natureza são úteis na grande criação. Alguns animam o fogo, outros impulsionam o ar formando os ventos. Aqueles animam as águas. Estes outros trabalham na alquimia dos metais dentro das entranhas da terra. Na Cordilheira Central da Colômbia, 2 homens, 4 cães, e uma noite que eles jamais esquecerão. Um deles, ao sair para buscar água, desafiou o silêncio da noite com gritos. Seu companheiro o advertiu. Não grite, a patasola pode ouvir. Mas a advertência foi em vão. Gritos respondidos das alturas da cordilheira. A cada resposta, a presença se aproximava. Os cães, nossos únicos defensores, travaram uma batalha desesperada, horas de luta, contra um inimigo invisível, até que, por fim, a criatura se retirou, mas a lição ficou. Na quarta dimensão, curiosidade pode custar caro. A patasola, um elemental muito particular de alguma região nevada. É óbvio que se trata de alguma série de criaturas elementais com muita força e poder. O acontecimento narrado indica-nos claramente que dito tipo elemental tem potência suficiente para se fazer sentir no mundo das 3 dimensões, no mundo físico. No citado relato é inquestionável que houve luta entre os cães e o ser desconhecido, e posso assegurar de forma enfática que se não tivesse sido pelos cães, os 2 citados, homens teriam morrido. Você quer saber o que é a quarta dimensão? Segundo Samael Aun Weor, ela está aqui, agora, ao seu redor. Mas seus olhos ainda não a veem. A cor azulada das montanhas distantes é o éter, o sopro invisível dessa dimensão. Enquanto os cientistas modernos negam o éter existe, e os relatos continuam. Uma menina, raptada por um duende, conduzida por alguém, com o rosto da própria mãe, encontrada, 3 dias depois,
em estado de choque, sem voz, sentada num tronco, no meio da selva. As pessoas céticas das cidades não creem nestas coisas, mas as pessoas simples dos bosques dão testemunhos viventes sobre a realidade dos duendes, os quais, no fundo, não são mais que simples elementais da natureza, habitantes da quarta dimensão, da quarta coordenada, da quarta vertical. Nós, gnósticos, temos meios e procedimentos científicos para entrar nessa quarta dimensão à vontade, consciente e positivamente. Assim, podemos nos entrevistar com tais criaturas da natureza e falar com elas. Aos gnósticos, não nos agrada o egoísmo. Tenho a chave e os procedimentos para penetrar na quarta dimensão, e com o maior prazer vou ensinar. Antes de tudo, convém que vocês saibam que a natureza não é algo inconsciente, como muitos supõem. A natureza é realmente a mãe natura. Dispõe de poderes psíquicos formidáveis, os quais podemos utilizar para penetrar na quarta dimensão voluntariamente, conscientemente, positivamente. Uma das pessoas que trabalhavam numa companhia de artigos elétricos nos contava que na Escócia havia muitos duendes, e que a ele, no particular, lhe surpreendeu muito o seguinte caso. Um amigo íntimo dele narrava que se tinha feito amigo de um duende e que falava longas horas com ele, relatando-lhe que ao duende lhe gostava muito comer certas cerejas agridoces que havia em muito escassos lugares do bosque. Como não acreditavam, pensou fazer-lhes uma demonstração física, para o qual propôs ao duende levá-lo ao lugar aonde se encontravam as cerejas de que tanto gostava. Mas como não podiam caminhar lado a lado, lhe indicou que se metesse numa bolsa de manta para poder transportá-lo. Uma vez que o duende estivesse dentro da bolsa, o escocês correu à casa de seu amigo dando gritos para lhe demonstrar que era amigo de um duende e que este o levava consigo na bolsa de manta. Mas grande foi sua surpresa ao abri-la e ver que ela estava vazia. Saiu desconsolado e envergonhado da casa, caminhando rumo ao lugar onde se encontravam as cerejas agridoces que o duende tanto gostava. Pelo caminho se deu conta de que algo se movia dentro da bolsa de manta que ainda trazia na mão. Ao chegar ao lugar onde se encontravam as cerejas, um coelhinho branco saltou da bolsa que foi devorar as cerejas, transformando-se depois no duende. Ao vê-lo, o escocês o recriminou, dizendo-lhe: "Por que me fizeste essa má jogada? Não vês que fiquei por tua culpa em ridículo com meus amigos?" Respondendo-lhe o duende que ele não se prestava a essa classe de demonstrações e que se queria continuar sendo bom amigo dele, que lhe prometeria não voltar a utilizá-lo para convencer seus amigos da amizade que os unia. É possível que os duendes desapareçam e apareçam mudando de forma? Tais duendes assumem formas masculinas muito formosas, com cabelos louros e pele rosada. Alguns até afirmam que se apaixonam das mulheres jovens nos bosques e que costumam lhes dar deliciosas serenatas. Velhas tradições afirmam que só com a competência de orquestras, fazendo ressoar deliciosa música, podem ser afastados. Seu relato é muito interessante. Que teria aquela criatura tomado a forma de um coelhinho? Isso não é nada raro. Que teria devorado as cerejas? Não se estranhe você disso. Eles comem distintas substâncias, princípios e frutos da natureza. São criaturas que existem, que têm vida, vivem normalmente na quarta dimensão, mas em algumas paragens solitárias dos bosques. Podem fazer-se visíveis e tangíveis para o homem de carne e osso, quando assim o desejam. As pessoas vãs do mundo já não aceitam nada disso porque estão demasiado sumidas na barbárie, degeneraram seus sentidos psíquicos e se encontram demasiado materializadas.